Nós vamos ler o versículo 26 de Gálatas até o versículo 7 do capítulo 4. Então vai ser do 26 até o 7 do capítulo 4, certo? Gálatas, capítulo 3, vamos até o 4, verso 7. Amém? Vamos lá, a leitura diz assim: todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estão sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Foi capítulo 3, versículo 26 até o capítulo 4, verso 7 de Gálatas, ok? Graças a Deus. Conseguiu encontrar? Deus abençoe os irmãos, que o Senhor nos dê graça. A irmã Elci orou por mim. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos proclamar a palavra e que chegue conhecimento, entendimento a todos vocês. Que o Senhor conceda graça, força espiritual, entendimento a todos, ok? Irmãos, nessa noite nós vamos falar o seguinte tema: os verdadeiros filhos de Deus. Os verdadeiros filhos de Deus. Isso é fundamental, é muito importante essa compreensão. Porque existe um ditado que diz que todos são filhos de Deus, mas isso não é bem verdade. E através desse capítulo, ou dessa passagem bíblica, nós vamos ver claramente como Paulo apresenta esta realidade, expondo através da lei, de forma que ele chega à conclusão da única forma, único meio, único método que alguém pode se tornar um filho de Deus. E ser filho de Deus é extraordinário, é a mudança completa, é a mudança total para o ser humano. Filho de Deus significa ser livre e não ser escravizado. Então essa é a realidade plena. Nós vamos fazer uma abordagem desde o versículo 15 do capítulo 3 até o versículo 7 do capítulo 4. Nós lemos uma porção onde mostra claramente a realidade que foi estabelecida para alguém se tornar filho de Deus. E do versículo 15 que nós lemos, que vamos ler, algumas porções aqui a partir do 15 até o versículo 25,
nós vemos como Paulo vai apresentar, através da lei, a impossibilidade que alguém tem de tornar-se filho de Deus. E a lei aqui é colocada por Paulo para nos mostrar também que não existe nenhuma outra forma, nenhum outro mecanismo que o ser humano use que possa fazê-lo se tornar um filho de Deus. Isso é fundamental. Então, o que é que nós precisamos entender? É que Cristo agiu para que nós fôssemos livres da escravidão. Quando olhamos para a escravidão, três coisas estão aprisionando ou estão agindo para o ser humano ou na vida do ser humano, que é a realidade da escravidão. Primeiro é o pecado. O pecado, ele trouxe essa destruição à humanidade. Ele trouxe a escravidão. Em Romanos 3:23 está escrito: todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Separados de Deus. O pecado que está entranhado na humanidade, que tomou conta da humanidade, que faz parte da natureza, do DNA, da composição do ser humano, e que o faz viver as mais terríveis e as mais perversas realidades. É o pecado. Segunda realidade que nos fala sobre a escravidão é Satanás, o diabo que escravizou a humanidade, que tomou conta da humanidade por ela estar separada de Deus. Em João 8:44, nós sabemos claramente Jesus, ele declarar para aqueles que queriam matá-lo, que não aceitaram, que não criam nele, que não receberam. Jesus falou claramente para eles: o pai de vocês é o diabo, e vocês estão fazendo a vontade do vosso pai. Esse seu pai, que é o diabo, ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, pois quando ele fala mentira, ele fala do que ele é próprio, pois ele é mentiroso e pai da mentira. Essa é a escravidão de Satanás, que tomou conta da humanidade, pois o mundo está dominado pelas trevas. E Satanás, ele leva o ser humano a viver a sua vida completamente voltada para as coisas erradas. Porque em Mateus capítulo 25, versículo 41, ali está a resposta, porque o diabo age na vida do ser humano para que ele viva uma vida completamente perdida, nas coisas contrárias, na desilusão, porque o objetivo de Satanás é levar as pessoas à destruição eterna. Como diz Mateus 25:41, o lago de fogo está reservado para o diabo e seus anjos, e para todos aqueles que rejeitaram a Deus, que negaram a Deus. Então essa é a ação de Satanás, por isso ele está dominando, agindo nessa realidade da escravidão. E a terceira coisa sobre a realidade da escravidão é a prisão do mundo. O mundo que é dominado por Satanás e envolve as pessoas, é o sistema. E aí nós vemos como as pessoas estão presas em um sistema totalmente corrompido, perverso e maligno. O resultado disso é a onda de doenças mentais, problemas emocionais, aflições, violência, morte, vícios, tragédias, incredulidade, não crê em Deus e tantas outras coisas. É um sistema perverso e um sistema contra Deus. Esta é a realidade da escravidão. Para sair disso, como é possível sair desta realidade? Apenas se tornando filho de Deus. Unicamente, só tornando-se filho de Deus é que é possível sair dessa realidade. Por isso a mensagem é os verdadeiros filhos de Deus.
são aqueles que verdadeiramente desfrutam desta bênção extraordinária de serem livres da escravidão. Por isso, nós vamos ver dois fatores importantes nesta mensagem, nesse texto que nós lemos, e no capítulo 3, a partir do versículo 15. Dois pontos e duas situações fundamentais que nos mostra. Primeiro, o que a lei apresenta, e como Paulo fala da lei, da sua impossibilidade, da sua deficiência em realizar a transformação no ser humano. E a segunda parte é ele mostrar a forma correta, exata, real e verdadeira que alguém pode se tornar um filho de Deus. Isso porque o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, ele está falando para as pessoas, olhe para cá por favor, ele está falando para as pessoas que existe só um evangelho, único evangelho, e as igrejas que receberam esta carta estavam aprisionadas e envolvidas por uma heresia, um ensinamento falso, um ensinamento incorreto, um evangelho falso. Eu quero dizer para vocês o seguinte: o evangelho falso vai trazer uma falsa libertação, o evangelho falso vai trazer uma falsa cura, o evangelho falso vai trazer uma falsa restauração, o evangelho falso não vai fazer as pessoas serem filhas de Deus, vai fazer serem bastardos e não filhos de Deus. O evangelho falso vai dar uma falsa segurança de salvação. O evangelho falso é destruição e é um mecanismo e uma astúcia e uma estratégia de Satanás. Então, para combater isso, Paulo escreve esta carta a essas igrejas da Galácia, que atravessou a história e chegou até nós, para que nós estejamos hoje também vacinados, hoje também estejamos bem atentos e possamos compreender a realidade do que é o verdadeiro evangelho, que faz a pessoa ser um verdadeiro filho de Deus, um verdadeiro homem, mulher, transformados e livres da destruição. E para isso, o que é que eles estavam usando? A forma da lei para trazer salvação. Então, Paulo, aqui do versículo 15 ao versículo 20, ele mostra alguns aspectos da lei que vai indicar qual é o verdadeiro propósito, qual é a verdadeira realidade da lei e aquilo que ela não pode fazer. Então, nós vamos ver as funções da lei, aquilo que a lei apresenta, aquilo que é a realidade da lei, para mostrar que a lei em si não é ruim, mas ela não é a resposta para transformar a vida do ser humano. Então nós vamos ver aqui quatro aspectos importantes para a compreensão sobre a lei. Isso é interessante, irmãos, porque Paulo mostra que a lei, ela não é ruim, ela não é má. A lei, ela é boa. A lei, ela foi dada por Deus. E a lei, ela aponta para Jesus, aponta para Cristo. É diferente das outras coisas, outros meios, outros mecanismos e outras formas que o ser humano, ele absorve, ele pega para tentar mudar suas vidas, ok? Então essa é a explicação que o apóstolo Paulo vai dar. Primeira coisa que nós temos que ver sobre esta realidade da questão da lei, a primeira coisa é que a lei, ela foi estabelecida para não anular a aliança, mas para confirmar a aliança. Nós vemos isso dos versículos 15 ao versículo 18. Primeiro, no versículo 15, ele mostra um exemplo de uma coisa natural,
que acontece na vida do ser humano, que é um testamento. O testamento que comprova de quem é a herança, quem é o herdeiro. E para isso ele mostra o testamento para apresentar que quando o testamento ele é ratificado, quando o testamento é confirmado e não pode ser alterado, não pode ser mudado, quando o testamento é ratificado. Quando se coloca um testamento e diz quem é que vai receber a herança, depois que o testamento é confirmado, ratificado, autorizado, ninguém pode mudar aquele testamento. Assim, Paulo apresenta que a promessa, ela foi feita a Abraão e ao seu descendente. Quem era esse descendente de Abraão? Quem é esse que recebeu, através de Abraão, essa descendência? Ele explica no versículo de número 16 do capítulo 3. Ele diz o seguinte: assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. Esse é o descendente absoluto, real e verdadeiro. Então, o testamento, quando ele é estabelecido, ninguém pode alterar. Assim Deus, quando Deus deu a sua palavra a Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas através de um descendente, esse descendente é Cristo. Cristo é esse descendente. Por isso, Paulo mostra a primeira realidade da lei, que ela não veio para cancelar a aliança. Pelo contrário, ela veio para confirmar e apresentar aquilo que é a resposta para mudar a vida do ser humano, para transformar a vida do ser humano. E assim ela mostra qual é o seu papel verdadeiro. Assim Paulo apresenta que, através da lei, é impossível o ser humano ser redimido ou ser justificado. Assim ele diz no versículo 17, quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois, não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Dessa forma, nós vemos como Paulo apresenta claramente que a aliança, a lei, ela veio depois, mas não para invalidar a promessa, pois Deus estabeleceu a sua promessa. O que é que nós vemos aqui, irmãos? O que é que nós observamos? É a palavra de Deus. Ela não pode ser mudada, ela não pode ser alterada e nem pode ser adulterada. Quando Deus estabelece, quando Deus ele dá a sua palavra, ela permanece para sempre e ela se cumpre, ela vai se cumprir, ela vai cumprir o seu plano e o seu propósito. Assim é o que nós vemos aqui. A lei foi dada não para mudar a aliança, mas para confirmar. Segunda coisa que nós vemos é que a lei veio para colocar as coisas em ordem, colocar as coisas no seu devido lugar e fazer com que o ser humano tivesse um freio até que chegasse a oportunidade para a mudança real e verdadeira na vida do ser humano. Assim, Paulo mostra nos versículos 19 e 20 como veio esse freio. É o que ele explica. A lei, ela foi dada por causa da transgressão ou das transgressões. O ser humano, após a separação, a natureza foi corrompida, a natureza se tornou uma natureza perversa. E daí o homem, ele precisava de algum freio até que essa promessa de Deus se cumprisse e ele pudesse ser de fato liberto e curado e transformado como filho de Deus. Desse intervalo, o que é que iria acontecer? O que é que Deus colocaria para frear o impulso, para frear o ser humano, para dizer, você está errado,
Você é um transgressor. Você não pode agir desta forma. Você não pode fazer o errado. Você não pode transgredir. Você não pode cometer as coisas erradas. O que é que Deus fez nesse intervalo da promessa ao seu cumprimento? Como é que Deus pararia a transgressão do ser humano? Estabeleceu a lei. A lei foi dada para que nesse intervalo o ser humano pudesse ter um freio e saber quem ele era, saber a sua condição, saber o seu estado, saber que ele era um pecador, miserável pecador, que comete erros e transgressões e que tem ali a lei para adverti-lo. Você está errado, você está fazendo coisas erradas, até chegar àquilo que seria a mudança real e verdadeira na vida do ser humano, e transformaria completamente a sua vida e o seu coração. Por isso, nesse intervalo, a lei foi estabelecida para frear o impulso do ser humano. Claro que nós vamos ver mais na frente. Hoje, Deus estabeleceu algo que é superior à lei, pois essa é a promessa, que a lei era aquela sentença que mostrava o ser humano: pare, pois agora o Evangelho é aquela ação poderosa do Espírito Santo que age no íntimo do coração, transformando a condição do ser humano, o caráter e as suas coisas perversas e pecaminosas. Por isso, só o Evangelho pode transformar realmente o ser humano. Só o Evangelho pode mudar a sua natureza, pode mudar o seu interior, de forma que ele, que recebe a graça, recebe o Evangelho de somente Cristo e é transformado, ele não precisa de uma lei que diga: pare, você está errado. Ele já tem o Espírito Santo que vai movê-lo e que vai agir no seu interior, na sua vida, fazendo ele mudar aquela direção que possivelmente esteja errada. Assim, nós vemos a função da lei, que era para frear a transgressão, as coisas erradas e as coisas contrárias da vida do ser humano. Terceira coisa que nós vemos sobre a lei que Paulo apresenta é que a lei, ela não se opõe à promessa de Deus. A lei, ela não está em um cabo de guerra com a promessa de Deus. A lei não está indo contra a promessa de Deus. Pelo contrário, ela está respaldando e apontando para a graça de Deus, mostrando a condição do ser humano, que é uma condição terrível e de pecador, de escravizado pelas trevas, escravizado pelo pecado e escravizado por Satanás. Assim, a lei, ela não se opõe, é o que vemos no verso 21 e no verso 22. Paulo, ele declara no verso 21, então, a lei opõe-se à promessa de Deus de maneira nenhuma, pois se tivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Então a lei, ela não se opõe à graça de Deus, ao plano de Deus e à obra de Deus. Por isso, porque ela não se opõe, ela não veio para dar vida. A lei, ela não é estabelecida para dizer: eu vou salvar a sua vida. É o que estava acontecendo, infelizmente, nas igrejas da Galácia. Os irmãos receberam um falso evangelho, e esse falso evangelho estava dizendo: a lei vai te salvar, o ritual vai te salvar, guardar os princípios vão te salvar. Se você se circuncidar, você vai ser salvo. Você precisa da lei para se salvar. Por isso Paulo disse: a lei não se opõe, ela não toma isso para ela. Ela não toma esse direito para ela, dizer ao Evangelho: eu tenho a condição de salvar, então você está em briga comigo. Ela não faz isso. Pelo contrário, ela cumpre o seu papel de forma clara, de forma evidente. E qual é essa clareza da lei que ela cumpre o seu papel de forma evidente? Ela diz
claramente que todos estão mortos. Todos estão mortos. Apesar de estarem respirando, estão mortos. Apesar de estarem andando, estão mortos. Todos estão mortos. Essa é a sentença da lei, porque ela não pode dar vida. Se ela não pode dar vida, as pessoas estão mortas. Ela apenas apresenta o real estado do ser humano. E o objetivo dela é fazer a evidência, mostrar que a pessoa está morta e evidenciar, abrir os olhos. A lei, ela vai abrir os olhos para aquele que é a resposta que pode mudar a vida do ser humano, que é a resposta que pode transformar o ser humano. Ela vai abrir os olhos e dizer: você está morto, você é um pecador, você está perdido e só tem uma solução para você. Aí está a solução, a promessa de Deus que vai se cumprir. No nosso caso, essa promessa já se cumpriu aproximadamente 12.000 anos atrás. A promessa veio à terra e cumpriu todo o seu papel, cumpriu todas as coisas e está ainda aí, de braços abertos, para trazer vida e salvação. Aleluia. Assim, o quarto ponto que nós temos sobre a lei é o objetivo real e verdadeiro que ela veio exercer. A Bíblia, ela apresenta a lei, Paulo, ele apresenta o real sentido que a lei tem na vida da humanidade, na vida do ser humano. Ele mostra no versículo 24: assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Esse foi o objetivo. A lei foi o nosso tutor até Cristo. Antigamente, quando não se tinha escola, as pessoas que eram ricas, elas contratavam um tutor, um professor, alguém que era muito sábio, formado nas línguas estrangeiras, em ciências. E aquela família rica, tinha condições, ela botava esse tutor com seus filhos, e aquele tutor, ele ia ali, ensinando, conduzindo, até que aquela criança tivesse a sua consciência e amadurecimento, e tivesse todo o ensinamento e todo o conhecimento para saber a vida, para saber a realidade, para saber como lidar com as situações, estar pronto para o futuro. Então é esse cuidado de preparo, de ensino, para mostrar a realidade. Paulo mostra isso. A lei veio para ser uma tutora, para ser uma ensinadora, para cuidar. Não é só cuidar dando as coisas, é cuidar ensinando o que vai acontecer no futuro, é cuidar ensinando o que é que você precisa olhar, é cuidar ensinando o que é que vai lhe dar a vida eterna, o que é que vai lhe dar segurança. Então, esse foi o papel da lei, ser essa tutora, ser essa ensinadora, e ela fez isso muito bem. Ela ensinou, ela mostrou a real condição do ser humano. E o ser humano, ele está perdido. E observe que ela vai instruir até Cristo, até chegar a Cristo. Esse é o objetivo, essa foi a função dela. Uma vez chegando Cristo, chegou a realidade, chegou o que é verdadeiro, o que é real. Já não há mais necessidade desse ensinamento do passado. Então, a lei, ela tem esse papel de instruir até Cristo, com o objetivo de que as pessoas pudessem, pela fé, serem justificadas, serem transformadas e serem restauradas e serem livres do controle da lei para se tornarem controlados por Cristo Jesus. Então essa é a realidade. Qual é o objetivo disso? Se vocês terem ouvido toda essa explicação desses pontos, do versículo 15 ao 20, que Paulo apresenta, mostrando os pontos fundamentais da lei, ele estava escrevendo naquela época para mostrar para aqueles irmãos da igreja que estavam tomando e abraçando a lei como meio de salvação,
Paulo estava ensinando claramente para eles, dizendo: esse não é o meio o que vocês receberam para serem salvos, pois eu estou explicando detalhadamente a vocês cada passo da função da lei, e ela mostra claramente que através dela vocês não terão vida e não serão salvos. Então Paulo explicou claramente para que eles saíssem desse engano, dessa mentira e desse erro que algumas pessoas foram e introduziram lá nas igrejas. Isso é claro, irmãos, porque nós estamos vendo no nosso meio, na nossa época, no nosso tempo, como as coisas não são tão diferentes como naquela época de Paulo. Como naquela época haviam muitas pessoas, grupos que traziam falsos ensinamentos, mostrando falsa condução para a vida eterna. E você observar a lei que foi dada por Deus, Paulo mostrou claramente que esta lei tinha uma função específica, real e verdadeira, e não tomava para si aquilo que não pertencia a ela, mas sim ela mostrava a realidade daquilo que Deus estabeleceu, que é apontar para o Filho de Deus. Quando a gente olha hoje as propostas e todas as vertentes espirituais de diversas formas que colocam-se como meio espiritual para mudar a vida do ser humano, a gente observa que cada um tem o seu sistema próprio para salvar o ser humano. Tem o seu sistema próprio para libertar o ser humano e para trazer a restauração. E esses sistemas, eles são totalmente fora do padrão de Deus e daquilo que Deus estabeleceu, daquilo que Deus deixou como forma exata para transformar a vida do ser humano e fazê-lo se tornar um filho de Deus, livre da escravidão, livre da prisão. Então, todos os meios e formas religiosas mostram seus mecanismos e meios para trazer salvação, que é diferente da lei. A lei não é ruim, mas as pessoas estavam tomando ela como meio de salvação. Então Paulo explica claramente qual é a função dela, qual é a realidade dela e daquilo para qual Deus a estabeleceu. E isso é muito importante, irmãos, pois nós precisamos entender claramente que o único meio, a única forma e o único caminho que Deus estabeleceu, ele é aquilo que ele trouxe para nós. E isso é que nós vamos ver agora, na segunda parte da mensagem. Pois o tema é o verdadeiro Filho de Deus. Para ser verdadeiro Filho de Deus, tem que passar pelo verdadeiro processo, tem que passar pela verdadeira forma, tem que passar pelo verdadeiro caminho, tem que passar pelo verdadeiro meio. Pois se eu procuro ser filho de Deus de uma forma que não foi a que Deus estabeleceu, eu vou ser qualquer coisa menos filho de Deus. Será um bastardo. Se eu procuro chegar a Deus por um caminho que é aquele diferente que Deus estabeleceu, eu vou chegar a qualquer lugar, menos a Deus. Por isso a importância dos verdadeiros filhos de Deus, porque ser um verdadeiro filho de Deus é ter a verdadeira vida, é ter a verdadeira salvação, é ter a verdadeira alegria, é ter a verdadeira cura, é ter a verdadeira restauração, e é ter a verdadeira liberdade. Aleluia! Pois é claramente aqui que está escrito, pois os filhos de Deus, eles também são herdeiros. Aleluia! Herdeiros! Interessante, irmãos, é que é isso que os filhos de Deus herdaram ou herdam, isso já foi concretizado, já foi estabelecido, e é uma herança que nós temos que desfrutar hoje na nossa vida, como filhos de Deus. Assim, o que é que nós precisamos compreender sobre isso? Versículo 26,
até o versículo 7 do capítulo 4. Primeiro, ele vai mostrar se a lei não tem esse poder, nem a lei, nem nenhuma outra forma, nenhum outro meio, nenhum outro sistema que o ser humano coloque. Então ele vai mostrar aqui o passo real e verdadeiro para tornar-se o Filho de Deus. Primeiro, somente Cristo. Aleluia! Somente Cristo. Irmã Fátima, somente Cristo. Aleluia! Somente Cristo, Selma. Está ali as duas Selma. Deus abençoe, irmã Selma. Somente, e pior que é bom que citou as duas juntas, ó. Selma, Selma. Somente Cristo. Amém? Você pode dizer comigo? Somente Cristo. Aleluia. No versículo 26, acompanhe aí na sua Bíblia. No versículo 26, olha o que diz. Todos vocês são filhos de Deus, vírgula, olha para cá. Se fôssemos parar nisso aqui, a ideia é que toda a humanidade é filha de Deus. Todos vocês são filhos de Deus. É um conceito que muita gente tem, conceito errado, e muitas pessoas são iludidas por certos ensinamentos e se apoiam nisso e ficam nessa ideia, vivendo a vida totalmente fora de Deus, achando que é filho de Deus. Mas é algo totalmente errado. Fique bem claro, entenda isso. Toda a humanidade é filha de Deus? Não e negativo. Aí vem a sequência, depois da vírgula, olha o que ele diz. Perdão, não tem vírgula aqui, desculpe. Mas a sequência, todos vocês são filhos de Deus, olha aí, mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia! Mediante a fé em Cristo Jesus. Em João capítulo 1, versículo 12, está escrito: ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o recebeu, Deus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Essa é a única forma, a fé em Jesus Cristo, a fé em somente Cristo. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Por isso em Cristo, somente através dele, é possível o ser humano tornar-se filho de Deus. Se ele buscar outra forma, outro meio, qualquer outra coisa, ele vai ser qualquer coisa, menos filho de Deus. Em Atos capítulo 4, versículo 12, está escrito: e não há salvação em nenhum outro, pois debaixo dos céus não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Só há um nome que é poderoso, que é soberano, que é extraordinário, que é grande, que é suficiente. Só há um nome. Esse nome é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Aleluia! Só esse nome que tem poder. Unicamente. Por isso, é preciso entregar a vida a Cristo. É preciso passar por esse processo. É preciso passar por esse meio. É preciso passar por esse caminho. É a única forma. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, Paulo diz: se com a tua boca você confessar a Jesus, e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração você crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para salvação. É preciso passar por esse processo, não tem outro, é o que Paulo diz.
As igrejas da Galácia, não adianta, se vocês acrescentarem, buscarem, trouxerem qualquer outra coisa, vai levá-los à destruição. Exige só um processo, esse processo não precisa de ajuda, não necessita de ajuda, ele é suficiente. Esse processo é entregar a vida a Cristo, é confessá-lo publicamente, é crer no coração que ele é o Cristo de Deus, o único Salvador, único Senhor. Aleluia. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Assim, tornando-se filhos de Deus, todas as barreiras são derrubadas. É o que Paulo diz no versículo 28. Faz com que os povos se tornem um só povo. Esse é o povo de Deus. Ele diz no versículo 28, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Aleluia. Quebra-se as barreiras, quebra-se todas as barreiras, os obstáculos são derrubados, esse torna-se o povo de Deus. Isso por que isso, irmãos? Paulo declara, em Cristo vem a unidade, a comunhão e a família da fé, onde pessoas de diversas culturas, diversas nacionalidades, essas barreiras são quebradas para nós sermos chamados agora povo de Deus, filho de Deus, porque é claro, verdadeiro filho de Deus, isso está espalhado em todo o mundo, aqueles que confessaram e se entregaram a Cristo. Por que isso? Porque esta família, vem para cá e preste atenção nisso, porque é esta família de diversas nacionalidades, esta família que tornou-se povo de Deus, esta família que tornou-se filhos de Deus, é esta família que estará nos céus, que reinará nos céus, que desfrutará das bodas do Cordeiro. Paulo diz em Filipenses 3:20, a nossa cidadania, a nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. É esta família que vai reinar no céu, que vai estar no céu. Por isso ele diz aqui, as barreiras são derrubadas. Quando nós aceitamos a Cristo, nos tornamos povo de Deus, igreja de Deus, onde Jesus Cristo é o cabeça. Aleluia. E na sequência ele disse, nós somos agora filhos de Deus. Não há barreira, somos um só povo, nós nos tornamos herdeiros de Deus, herdeiro das promessas, essa herança gloriosa, é o que ele diz no versículo 29. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Isso é extraordinário, irmãos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo. Herdeiros. Quando nós temos nas famílias e os pais falecem, os filhos herdam tudo que os pais deixaram. Tem lá os bens, patrimônio, tudo os filhos herdam e eles vão desfrutar daquela herança. Isso acontece quando o pai falece, não quando está vivo, mas quando falece os pais, os filhos herdam e vão desfrutar de tudo. Ok? Assim nós fomos chamados como herdeiros. E já aconteceu esta realidade. Jesus já morreu na cruz. Ele morreu e derramou sangue. Uma vez que a morte acontece, a herança tem que ser repartida, tem que ser distribuída, tem que ser entregue. E aqueles que são herdeiros têm que desfrutar da herança, têm que gozar da herança. E esta herança é a bênção que desfrutamos aqui na terra e na eternidade. Ela transpassa as eras e as épocas para que culminemos na eternidade junto com Deus. Por isso, a herança, ela diz muita coisa para nós hoje. Nós vemos, irmãos, que muitas pessoas, infelizmente, olhe para cá, por favor, infelizmente, vem à igreja, domingo após domingo,
mas se não entender a mensagem, se não entender a palavra, não vai ter resposta, não vai ter vida, não vai ter segurança se não entender a palavra. Tudo vem pela palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Pedro estava no barco e as ondas agitavam, Pedro disse: és tu, Senhor? Sou eu, Jesus. Se é tu mesmo, manda ir me ter contigo sobre as águas. Então Jesus disse, Jesus não fez uma ponte, Jesus não botou um bote para ele, Jesus não fez nada ali, simplesmente deu a palavra. Venha! A palavra, você entende? Ele entendeu a palavra, ele compreendeu a palavra. Quando ele compreendeu, ele andou sobre as águas, recebeu a resposta, ele recebeu a segurança, porque a palavra, ele entendeu a palavra. Se a gente não entende a palavra, não vai ter resposta. Por isso, nós precisamos receber a palavra, entender que ela é a palavra de Deus e não volta vazia. Assim como filhos de Deus, Deus nos constituiu herdeiros, e essa herança já foi dada, já foi distribuída, já foi entregue. Então o que é que nós temos que fazer? Desfrutar dessa herança, desfrutar de quem somos, porque Paulo explica claramente do verso 1 ao verso 7, quando nós estávamos no passado, nós não compreendíamos isso, e estávamos presos por pessoas que dominavam sobre nós. Ele dá o exemplo do tutor. Enquanto a pessoa é de menor, ela tem alguém que está sobre ela, ela não tem direito a tomar posse de nada. Mas quando ela fica maior, ela pode entender quem ela é, e aí ela vai tomar posse de tudo. Assim ele diz: antigamente estávamos perdidos, e quem dominava sobre nossa vida era Satanás. Era as trevas, como eu falei no começo, era a escravidão, era o diabo, as trevas, o pecado, o inferno, era a condenação, é isso que dominava sobre nós, e nessa condição, nós vivíamos nesta prisão, completamente perdido. Aí no verso 4 ele diz, do capítulo 4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Olha só, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então, é como nós falamos no começo, no versículo 26, que somente em Cristo podemos nos tornar filhos de Deus. Então, Jesus, cumprindo a plenitude do tempo, o tempo exato de Deus, no cronograma de Deus, no horário de Deus, Cristo veio à terra para redimir aqueles que estavam na escravidão e na prisão pelo tutor maligno que era Satanás. Esta é a obra que foi realizada. Para isso, com a sua obra, com a sua ação poderosa, Ele nos fez filhos de Deus através de Cristo, para que nós herdássemos a herança que foi estabelecida por Deus. Por isso, eu quero finalizar mostrando esta herança que Deus nos deu, essa herança extraordinária. Por isso, irmãos, vir à igreja, vir ao culto, é receber a palavra, entendê-la e receber graça, receber respostas, receber força espiritual, receber transformação, ser fortalecido em Deus, pois a palavra é viva e eficaz. Se você entregou a sua vida a Cristo, confessou a sua vida a Cristo, você tem direito a desfrutar desta herança gloriosa e desta bênção gloriosa, desta vida extraordinária e daquilo que Deus já deu. Não vai dar amanhã, depois já deu, já dançou para aqueles que são seus filhos. É isso que nós temos que desfrutar na nossa vida hoje e que se estende até a eternidade. Por isso, irmãos, Deus nos chamou não para vivermos uma vida inconstante, altos e baixos. Hoje eu sou servo de Deus, amanhã eu não sou, eu estou perturbado. Hoje eu estou bem, amanhã não, amanhã...
Não, Deus não nos chamou para isso, porque a palavra, ela nos dá a segurança para nós vivermos continuamente, firme, como a linha reta, sem oscilação, firme, como Paulo disse, eu prossigo para o alvo. Imagine se já viu uma flecha que é atirada no alvo, ela oscila. Quando você atira uma flecha no alvo, ela vai direto, acerta o alvo, ela vai direto. Paulo disse, eu prossigo para o alvo, eu vou firme, eu vou seguro, eu vou constante, eu vou seguindo. Essa é a realidade que nós precisamos. Isso é quando nós desfrutamos daquilo que Deus já estabeleceu na nossa vida como filhos de Deus. Assim, irmãos, nós temos 3 coisas importantes para a conclusão da mensagem. E é o que está escrito aqui na palavra do nosso Deus, quando Paulo ele mostra, versículo 6, ele diz, e porque vocês são filhos, a bênção do Filho de Deus, e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Aleluia, glória a Deus. Essa é a maior bênção, essa é a bênção extraordinária, essa é a bênção gloriosa, essa é a bênção que é acima de todas as coisas. Ele enviou o Espírito de seu Filho para os nossos corações, para nossas vidas. Essa é a resposta da vida para você, da transformação para você, da segurança para você, do encorajamento de enfrentar as situações, de enfrentar as batalhas, de enfrentar as inseguranças, de enfrentar o sistema, de enfrentar as tribulações. Essa é a bênção gloriosa, o Espírito de Deus que foi dado a nós. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse, e receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. É esse poder do Espírito Santo que foi dado a nós como igreja, é esse poder extraordinário que realiza todas as coisas, que realiza tudo na nossa vida, e que através desse poder nós podemos ter segurança plena e autêntica. É através desse poder que a gente evangeliza o mundo, é através desse poder que expulsamos o demônio, é através desse poder que as enfermidades são curadas, é através desse poder que a alma é sarada, é através desse poder que a mente é restaurada, é através desse poder que tudo é realizado. É o poder do Espírito Santo que está sobre aqueles que são filhos de Deus. Por isso essa é a resposta de Deus para a sua vida, para o seu coração. Esta é a resposta de Deus para você nessa noite, ser restaurado, ser transformado, ser lapidado, ser curado, ser livre, ser liberto. Esta é a resposta de Deus para a igreja. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Segunda coisa, irmãos, Paulo diz na sequência, através da bênção do Espírito Santo, que clama Abba Pai, que enxerga Deus, o único Deus, nosso Pai, único Pai, não existe outro Deus, só há um Deus. Essa é a bênção do Espírito Santo. E ainda na sequência, verso 7, assim você já não é mais escravo. Não é mais escravo. Nós vimos na introdução o que é que escraviza o homem? O pecado, o diabo e o mundo. O pecado, o diabo e o mundo. E aqui está dizendo claramente, e eu vou ler novamente para você, está escrito, assim você não é mais escravo. Aleluia, irmãos. Você sabe o que é isso? Você não é mais escravo. Não é mais escravo do pecado, não é mais escravo do mundo, não é mais escravo de Satanás.
Porque o escravo não tem domínio próprio, ele não tem atitude própria, ele não sabe, ele não tem coordenação, ele não tem atitude de si mesmo, ele é dominado, o diabo conduz, o diabo leva, o diabo é que direciona a vida. Essa é a escravidão, mas em Cristo Jesus nós somos livres, completamente livres. Você é livre em Cristo. Nós somos livres do passado que escravizava, do presente que tenta dominar e do futuro que leva à condenação. Nós somos completamente livres, não dominados pelo sistema, não dominados pelas trevas, não dominados pelo inferno, não dominado pelo medo, não dominado pelos vícios, não dominado por nada desse mundo. Nós somos livres pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a obra de Deus. Aleluia. Livre da incredulidade, livre do sistema, livre do inferno, livre das trevas. E terceiro, a bênção de Deus é desfrutar dessa herança dada por Deus. E esse está sendo o problema. Por isso, irmãos, infelizmente, quando não se tem um evangelho, como a pessoa vai desfrutar daquilo que ela não sabe? Como é que ela vai desfrutar daquilo que ela não entende? Não tem como. É impossível. Por isso as pessoas vivem perdidas. Como essa igreja estava começando a entrar na perdição. Paulo havia ido lá na região da Galácia, na região onde estavam essas igrejas, ou melhor, esse local onde estavam essas pessoas, pregou o evangelho correto para elas, se converteram, levantou-se as igrejas e ele foi embora. Depois ele recebe a notícia que havia um grupo que tinha entrado lá e tinha trazido um evangelho diferente. E todos estavam abraçando esse evangelho diferente. O resultado disso, eles estavam voltando à escravidão, à destruição e a morte, e por isso estavam entrando na prisão. E assim nós vemos hoje acontece a mesma coisa, quando não se compreende claramente o que é o Evangelho, a resposta plena do Evangelho, de somente Cristo, acaba não conseguindo desfrutar de que é filho de Deus, de que é livre e da herança dada por Deus. Por isso, irmãos, a resposta está em somente o Evangelho. Deus nos deu para que nós desfrutemos de quem nós somos, desfrutemos dessa identidade de filho, dessa identidade de ser filho de Deus. Isso é extraordinário, é segurança plena, identidade que nós temos que desfrutar, esta herança do povo de Deus. Aleluia. E aqui nós vemos a bênção de Deus. Está ali Hugo, está ali... Como é o nome dela? Luísa. É Luísa, né? É Luísa, né? Luísa, a filha de Hugo. Olha que tranquilidade que ela está. Olha que tranquilidade nos braços do pai dela, tirando a maior soneca, confortável, com segurança. Por que ela está ali? Porque ele é o pai. Ela tem essa liberdade. Olha lá, ela deu até risada, olhou para cá, deu risada. É porque é o pai dela, ela sente confiança, segurança, apoio, ela sente ali tudo que ela precisa, porque é o pai. Ela consegue desfrutar isso. Uma criança estranha vai conseguir desfrutar isso? Não vai, mas ela vai porque é o pai. É isso que é o Evangelho. É isso que o Evangelho faz, é essa herança, somos herdeiros. É isso que temos que desfrutar, de quem nós somos, de que Deus não é um ser distante que está inanimado, que só ouve e fala, não, é o Deus real e verdadeiro. Por isso que é pela fé. Abraão, ele ouviu a voz de Deus, ele não viu Deus. Ele ouviu, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Ele não sabia lá onde é que ele ia, não sabia, ele ouviu, ele creu. Por isso que a Bíblia diz, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado como justiça. Ele creu que Deus estava com ele, Deus estava junto. É fé. É crer, isso é desfrutar da herança, de que eu sou, de que Deus está comigo. Essa é a resposta, não como filho, quando nós temos a parábola do filho pródigo, que ele saiu, vendeu tudo, perdeu tudo lá, destruiu a vida dele, mas ele se arrependeu e voltou
para os braços do seu pai. Como ele era filho, ele voltou arrependido. O pai o abraçou, nem deixou ele dizer nada, o abraçou, o trouxe de volta para que ele desfrutasse de quem ele era, filho. Mas o irmão mais velho que estava lá, o irmão mais velho ficou indignado, ficou possesso de ódio, porque ele soube que o pai tinha feito uma festa, porque o filho tinha voltado. Ele nem queria entrar mais na casa, não queria lá ter contato, mas ficou de longe. Quando o pai foi lá ver ele, conversar com ele, meu filho, vamos entrar. Não, meu pai, esse ordinário voltou aí, gastou tudo com as meretrizes, gastou todo o seu dinheiro, e você faz isso para um banquete, uma festa, mata um bezerro cevado e tal. E eu que sou seu filho, nunca transgredi tua lei, nunca transgredi teu mandamento, eu te obedeço, eu trabalho aqui igual um cavalo, trabalho segunda a domingo aqui, não perco trabalho e tal, sou um trabalhador fiel, aqui o senhor nunca me deu um cabrito para eu celebrar com os meus amigos. Aí o pai disse para ele, mas meu filho, tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. O filho estava tão preocupado com leis, mandamentos, regras, que nem desfrutava de quem ele era. Filho, não sabia, não desfrutava, estava ali, não tinha nada. Tinha tudo, mas não gozava de nada. Essa é a realidade de quem não entende o Evangelho. O miserável foi embora, gastou tudo, voltou arrependido, mas entendeu o que é desfrutar. Voltou e desfrutou de tudo. Essa é a realidade do Evangelho. Deus nos chamou para isso, irmãos. Para ter essa segurança dentro do Evangelho, para ser esse filho de Deus. Se você ainda não decidiu a sua vida, não confessou, não declarou, você pode e deve fazer isso. Você precisa ter essa posição, porque existem os verdadeiros filhos de Deus. E como vimos aqui claramente, é preciso passar pelo processo correto para tornar-se esse filho de Deus. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Apresente o seu coração, apresente a sua vida, coloque a sua vida, o seu coração diante de Deus nesta hora. Quem é filho de Deus tem a verdadeira cura, a verdadeira liberdade, a verdadeira segurança. Se você está passando situações, caos e tantas coisas, mas você ainda não tinha despertado para de fato quem você é, que esta noite seja uma noite despertadora para você entender esta herança gloriosa e essa obra poderosa de Deus que trouxe em Cristo, fazendo com que nós nos tornássemos livres. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, damos-te graças, Senhor, em oração. Deus, apresenta a todos que aqui ouviram esta palavra, que ouviram esta mensagem, tanto aqui presente quanto pela internet. Deus, nós ouvimos claramente a obra correta para tornar-se o Filho de Deus. E assim, passando por esta obra correta, Pai, a herança, ela é decretada e ela é executada. A herança gloriosa, onde nos mostra claramente que o Espírito Santo está conosco, é o Espírito da verdade que realiza todas as coisas na nossa alma, no nosso espírito e no nosso coração. É ser livre da escravidão plena de Satanás, do mundo e do pecado, e desfrutar da herança gloriosa. Assim abençoa todos, ó Deus, que creem na tua palavra, para que desfrutem desta segurança, para que desfrutem desta bênção gloriosa. Eu abençoo a todos, ó Deus, em nome de Jesus, e que pela ação do teu Espírito, ó Pai, ó Deus, ele possa desfrutar da paz verdadeira, ela possa desfrutar da cura verdadeira nesta hora, em nome de Jesus, ele possa desfrutar da libertação verdadeira nesta hora, possa desfrutar da restauração verdadeira nesta hora, possa desfrutar da paz na mente, da paz no coração, da alegria na alma, em nome de Jesus, da segurança da vida eterna, e as opressões do inimigo, cadeias do inimigo, obras de Satanás, sejam destruídas, quebradas e neutralizadas, em nome de Jesus Cristo, e a glória de Deus seja manifestada sobre a sua vida. Assim eu abençoo a todos, ó Deus, para desfrutarem desta palavra, em nome de Jesus.
Amém.